A gente trabalha não apenas com a questão de manter a cultura viva, né? Mas sobretudo manter a gente vivo, né? Em meio a um sistema caótico, né? Que é programado e apontado para nos matar a todo instante. E mesmo depois da abolição, né, da escravidão, essas comunidades, essas pessoas negras ainda foram excluídas dos processos políticos, dos processos de construção, dos processos econômicos brasileiros. Esse é o Cena Rápida, um espaço onde desenrolamos ideias para inspirar seu corre. Cena Rápida. Cena Rápida. Oi, pessoal, como estão por aí? Eu sou a Evelyn Vilhena, esse aqui é o Cena Rápido, podcast quinzenal do Desenrola e Não Me Enrola, onde juntos e juntos, a gente desenrola várias ideias. Importante sempre lembrar que Cena Rápida é uma produção do Desenrola e Não Me Enrola, que é um veículo de jornalismo periférico que trabalha com formação e produção de conteúdos sobre e para as periferias. O Cena Rápida chega para vocês quinzenalmente, disponível na faixa 0800, no Spotify, no Google Podcasts e no YouTube do Desenrola. E antes da gente começar o papo desse episódio, quero pedir uma coisa para vocês. Bora lá seguir o Desenrola no YouTube, no Spotify e também interagir nas perguntas que a gente deixa lá no Spotify pra gente saber o que vocês têm achado das nossas conversas por aqui. Bora fazer isso? Não esquece, se inscreve no nosso canal e segue a gente no Spotify. Custa nada, poxa! E agora sim, vamos ao tema desse episódio, que é sobre comunidades quilombolas, sobre corpos e territórios que estão em disputa há séculos e que são parte fundamental da construção da nossa história enquanto país. A gente trocou uma ideia com o Raimundo Quilombo, que é um dos criadores da TV Quilombo, e também com a Versilene Francisco Dias, que é coordenadora jurídica da CONAC. Bora lá desenrolar esse papo? Eu me chamo Raimundo Quilombo, né? Eu sou quilombola, do Quilombo Rampa, né? Uma comunidade situada a 27 quilômetros da cidade de Vargem Grande, Maranhão. O Quilombo Rampa fica num território quilombola, né? Composto por 4 comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Cultural Palmares, e outras 12 comunidades, né, que surgiram, né, a partir da ideia de proteção nos limites do território para proteger as terras, né, que é de direito da comunidade quilombola. Esse que a gente acabou de ouvir é o Raimundo Quilombo. Ele é comunicador popular, quilombola da comunidade de Quilombo Rampa, que fica no Maranhão, é líder da juventude quilombola do território e também um dos criadores da Rádio TV Quilombo. O Raimundo contou pra gente um pouco sobre a atuação da TV Quilombo. É uma mídia popular que busca a todo momento, né, que já nasceu com uma grande missão de contar, né, a nossa história do nosso próprio jeito, né, que é o jeito certo. É uma comunicação que a gente chama uma comunicação de dentro para dentro, né, que é a comunicação que ela tem que primeiro ir de encontro com a realidade da comunidade, mostrando, né, essa realidade que já existe desde sempre, sem mudar nada, né, você mostrar o que acontece na comunidade, o que é a comunidade de fato, né, as manifestações culturais, é o tambor de crioula, é os saberes ancestrais, né, dos anciões, é a forma como as pessoas se vestem, né, falam, como vão para a roça, né, o dia a dia, né, o cotidiano da comunidade, né, como uma forma de dar visibilidade, né, dessa visibilidade, porque historicamente as comunidades quilombolas, né, não só quilombolas, mas comunidades indígenas, comunidades tradicionais em geral, sofrem, né, com a questão da invisibilidade, né, essa invisibilidade na mídia é um problema muito grande, né. Se você ouviu o episódio 6 sobre o registro de memórias reais na perspectiva indígena, talvez perceba algumas semelhanças das motivações que levaram o Anapuaca a criar a Rádio Yandê e aqui o Raimundo e o pessoal do Quilombo Rampa a criarem a TV Quilombo. Se ainda não ouviu, assim que terminar esse episódio, vai lá ouvir o episódio 6. Mas antes do Raimundo continuar contando sobre a Rádio TV Quilombo, é importante a gente entender sobre o território que abriga esse trabalho, o Quilombo Rampa. O Quilombo ele nasce, né, em 1818, no século XIX, tem a chegada de 20 famílias pretas, né, fugindo desse triste período que a gente viveu, né, que foi a escravidão no Brasil, e 20 famílias negras, né, dispostas a fugirem daquela situação tenebrosa, né, eles saem, né, em disparada para buscar algum lugar mais tranquilo, né, eles se situam numa comunidade chamada Beira Rio, né, que é conhecido também como Rampinha. Depois eles andam, né, não se sentiram seguros porque lá passava próximo ao rio Itapecuru,
Então eles vão, se situam em uma comunidade chamada Gaviota, né, que hoje é conhecida como Bom Bilhete. E um dia eles caçando na mata, caçando alimento, encontraram um garapé, né? Garapé para quem não sabe, é uma perna de riacho, né? E eles resolveram, alguns dali do grupo resolveram seguir o percurso daquelas águas para ver onde ia dar, né? E eles andaram praticamente o dia todo e quando tava ficando truvo, né? Dando 6 horas da tarde, eles encontraram uma nascente, onde a água fervia igual água quente na panela, assim, ó, burbulhando do fundo de um barranco, né? Aí eles voltaram para contar para os outros, né? E no outro dia eles foram ver todo mundo, né? Ver aquela beleza, né? Que era o poço d'água. Aí se reúnem e resolvem mudar para perto daquele poço d'água para proteger, né? E aí surge o Quilombo Rampa, que é a comunidade que eu moro, né? Atualmente. E daí do Quilombo Rampa surgem as outras comunidades, né? Como forma mesmo de proteção do território. O Quilombo Rampa fica próximo à cidade de Vargem Grande, no Maranhão, e tem hoje cerca de 500 pessoas morando ali no território, que é formado por 4 comunidades que são certificadas pela Fundação Palmares. Esse território também conta com 12 povoados quilombolas que vão de 3 a 5 famílias, mas que ainda não são certificados. Guarda essa informação que a gente vai voltar nela, tá? Esse território guarda saberes, histórias, conhecimentos, tecnologias ancestrais que fazem parte do que o Raimundo e o pessoal na Rádio TV Quilombo Rampa buscam registrar desde 2017, quando criaram o projeto. A TV Quilombo nasce com essa missão da gente contar a nossa própria história, do nosso próprio jeito, né? Que é o jeito certo. E a partir daí que você começa a contar a sua própria história, né? Mostrar a sua realidade, na visão da própria comunidade, muda muitas coisas, né? Muda muitas coisas, porque você, a partir daí, começa, né, a contrapor toda aquela história, né? A história mal contada sobre o nosso povo, que vem aí na questão do sistema educacional, nos livros de história, né? Na própria universidade, porque a galera aprenderam uma história que não era real, né? Uma história que não era contada da forma certa, porque quando a história só, a gente acredita que ninguém pode contar a nossa história melhor do que a gente, né? Ninguém. Então a gente parte desse ponto, de contar a nossa própria história, de mostrar a nossa própria realidade do nosso próprio jeito, né? Só que aí tinha aquela dificuldade da gente não ter os equipamentos, né, digitais necessários para isso. Mas para a gente não foi impedimento, né? A gente foi criando, a partir da nossa realidade, as alternativas, né, para a gente fazer e contar essa nossa própria história. Então a partir daí a gente começa com aquela ideia de brincar, já pensando, né, em quebrar toda aquelas questões que a gente ia enfrentar, né, de preconceito mesmo, né. Então a gente faz uma câmara de papelão, né. O meu primo William Cardoso criou uma câmara de papelão. E aí a gente começa, né, em meio a gente tratando tudo como seriedade, mas a galera que acabava vendo levava na brincadeira, né? E aí a gente, então bora entrar nessa onda de brincar fazendo a coisa séria, né? A gente já tendo em mente o que a gente queria fazer, que era dar essa visibilidade para a nossa comunidade, né? Na questão cultural, na questão dos saberes ancestrais, nas questões dos movimentos que acontecesse na nossa realidade, com uma forma que a gente mesmo pudesse fazer. Aí a gente começou a fazer o processo de pegar esses vídeos e mostrar em uma sessão na escola, né, em uma televisão. Aí começa um processo muito bonito, né? E necessário dentro da comunidade, que era que, tipo, quando aquela pessoa que era filmada se enxergava, ela se sentia muito orgulhosa, né? A autoestima dela aumentava. E aquela pessoa que não se enxergava ali queria estar naquele espaço na próxima sessão, né? E aí a gente foi ganhando pouco a pouco a comunidade, né? Como uma forma mesmo de tipo, a gente nunca vai ter abertura na mídia, por exemplo, na televisão, nas redes sociais, para contar a nossa história desse nosso jeito. Então a gente vai criar o nosso próprio espaço, né? Então a TV Quilombo ela nasce com essa missão de, se a gente não tiver abertura em espaço algum, a gente vai criar os nossos próprios espaços. Percebe como nunca ficamos parados esperando nada cair do céu? Nunca rolou isso pra gente, né?
Sempre criamos nossas próprias alternativas. Do surgimento do Quilombo Rampa como forma de fugir de um processo de escravidão, a criação da Rádio e TV Quilombo que conta sobre o seu território a partir dos seus. Para a gente fazer um vídeo, por exemplo, a gente tem que ter um celular. A gente já fez vários vídeos, né? Só mesmo na nossa imaginação, só fingindo que estava fazendo. Mas na nossa mente a gente estava fazendo, né? Câmera, a gente não tinha câmera, material tecnológico. Então a gente criou uma câmera de papelão. A gente não tinha suporte, né, para o tripé. A gente fez o tripé de bambu. A gente queria fazer imagem do alto da roda de tambor, né, que é a maior manifestação cultural que tem na comunidade, né? Então a gente desenvolveu o bambu drone, né, que é uma vara de 10 metros. A gente amarrava o celular na ponta, né, da vara e fazia as filmagens do alto, né? Então, para cada necessidade, cada dificuldade que ia surgindo, a gente ia criando uma alternativa a partir da nossa realidade, né? Que é tirando da natureza ali os materiais, o cipó, que simbolizava fio, microfone, né? No início era qualquer pedaço de graveto, né? De pau se tornava o nosso microfone, e a gente não deixava de fazer as gravações, né? De contar a nossa história, né? Mediante a nossa realidade, né? O que a gente tinha em mãos, né? A gente fazia com uma grande maestria, né? E faz. Durante o papo com Raimundo, ele trouxe que a comunicação popular produzida pela Rádio e TV Quilombo é muito mais do que comunicação. É proteção de vidas, de histórias, de território. É enfrentamento a um discurso que colabora para que comunidades quilombolas sejam invisibilizadas. E isso reflete em muitas coisas, viu? Uma delas é a desassistência do poder público nessas comunidades. E é aí que a gente retoma naquela informação sobre o território Rampa. Lembra que na comunidade Rampa tem em média 500 pessoas, é formado por 4 comunidades que são certificadas pela Fundação Palmares e por 12 povoados que não são certificados? Então, foi para falar sobre essa dinâmica da busca por direitos nos territórios quilombolas que eu bati um papo com a Versilene Dias, que é quilombola da comunidade Calunga do município de Cavalcante, Goiás, e coordenadora jurídica da CONAC, que é o Movimento Nacional de Luta e de Articulação Política das Comunidades Negras Quilombolas. Esse Brasil ele foi construído mediante sangue, né, esforço, suor e sangue da população negra. E mesmo depois da abolição, né, da escravidão, essas comunidades, essas pessoas negras ainda foram excluídas dos processos políticos, dos processos de construção, dos processos econômicos brasileiros. Não fazia parte da sociedade brasileira. Grande parte dessas populações negras ficaram, né, tentaram sobreviver nas zonas urbanas, outras se refugiaram, enfim, em comunidades com difíceis acessos, né, mas não comunidades inacessíveis, né, porque essas comunidades elas acessavam os municípios mediante as suas necessidades. E formaram essas comunidades. Então, os quilombos eles é muito mais do que história, resistência, e é resistência não só enquanto questão enquanto sociedade, enquanto povo, enquanto cidadão, mas resistência também da natureza. A importância das comunidades quilombolas é algo inegável na nossa história. Mas ainda assim, o processo de regularização e reconhecimento desses territórios não é nada fácil. São muitos interesses envolvidos na visão de quem enxerga a terra como mercadoria. O Quilombo Rampa, por exemplo, possui 4 comunidades que são certificadas. Quem cuida desse processo da certificação é a Fundação Palmares, mas aqui essa certificação é só uma parte do todo. Esses territórios que são apenas certificados continuam vulneráveis, porque, bem em resumo, essa certificação é como se fosse um atestado de que aquela comunidade de fato é quilombola. O processo que garante, ou deveria garantir, a inclusão dessas comunidades em políticas públicas, a regularização desse território, que traz ou deveria trazer garantias legais, é a titulação. E esse processo quem cuida é o INCRA. Antes de tudo isso, tem um processo de autorreconhecimento dessa comunidade. As comunidades certificadas, a gente tem dificuldade que enfrentam muitos conflitos, inclusive com proprietários dentro das terras, proprietários, grileiros, invasores, são recorrentes essas reclamações, né? E dificulta, né, a chegada da política pública, né? Inclusive, eu me recordo muito bem que quando a gente ia solicitar a antiga CELG aqui no estado de Goiás, que hoje é Enel, quando foi lançado o programa Luz para Todos, né, a gente sempre buscou levar
a energia elétrica para a comunidade Calunga, e uma das reivindicações deles era que a comunidade não era titulada, então não teria como colocar energia na comunidade. Inclusive até hoje, né, com a Enel não tem energia em todas as localidades. Estou vendo aqui o pessoal lá na comunidade discutindo essa questão que colocou para algumas e para outros não tem. Então, é muito difícil. O território Calunga ele é titulado parcialmente, ou seja, tem várias disputas, vários processos envolvendo a questão da titulação dentro do território. Então a certificação ela não garante, não dá essa segurança jurídica, somente a titulação. E assim mesmo, com a titulação, as comunidades ainda enfrentam vários conflitos com proprietários, com tentativas de invasões. Um tempo atrás tinha uma discussão também, né, sobre construção de uma hidrelétrica, de uma pequena PCH dentro do território, que seria uma pequena central hidrelétrica dentro do território Calunga, né? E graças a Deus a gente conseguiu vencer isso em uma ação judicial. E aí o questionamento da minha avó era o seguinte: como que eu vou fazer para me pescar no rio, para me visitar minha filha do outro lado do rio? Então tudo isso, qualquer intervenção dentro do território muda drasticamente aquela vivência, aquele modo de vida. Então é importante que as pessoas observem que são modos de vida característicos de coletividades, de pessoas que, enfim, que vivem o território, que não pensa em uma terra enquanto terra-propriedade, mas terra enquanto vivência, terra enquanto vida, né? Terra enquanto vida. Percebe que a lógica aqui é outra? O Raimundo, a TV Quilombo, o território Rampa se preocupam em marcar essa terra como espaço de vivência. É outro papo. E aí, depois de ouvir isso tudo, é sempre bom ter em vista a quem interessa a não titulação de comunidades quilombolas, a demarcação de terras indígenas. Quem ganha com isso? E quem normalmente sai perdendo? Determinados corpos e territórios estão em disputa há muito tempo. Esses mesmos corpos e territórios que são sistematicamente programados para serem desassistidos. O processo de exclusão e apagamento é estratégico. O Raimundo, o Quilombo Rampa, a atuação da CONAC são mais exemplos do que a gente sempre busca reforçar por aqui. A potencialidade, a inteligência, a articulação, a luta de corpos negros, indígenas, LGBTs e tantos grupos minorizados. Os trâmites, né, principalmente dessa política suja que o Brasil enfrenta, é muito grande, né? Então é complicado, mas o trabalho ele não pode parar, né? Porque a gente trabalha não apenas com a questão de manter a cultura viva, né? Mas sobretudo manter a gente vivo, né? Em meio a um sistema caótico, né? Que é programado e apontado para nos matar a todo instante, né? E aí eu faço uma reflexão que a minha avó sempre fala para mim, né? Sempre que eu vou para casa, aí minha avó ela já é uma senhora de idade, ela fala que ninguém quer conversar com ela. Então quando eu chego em casa, ela fala assim, que eu passo por ela fala: ô minha filha, daqui a pouco eu vou lá para você falar como que tá o mundo lá. Eu falei assim: vó, mas o mundo lá é o mesmo mundo aqui. Mas há uma diferença, para ela é uma diferença muito grande do mundo de cá para o mundo em que ela vive, né? Seja de contexto cultural, histórico, mas também dessa preocupação coletiva, também dessa preocupação não só com as pessoas, mas também com o meio ambiente, com a natureza, com o espaço de vivência, né? Vocês sabem que o nosso papo nunca termina por aqui, né? Se vocês chegarem lá nas redes do Desenrola, vão ver que sempre tem cortes das entrevistas aqui do Cena Rápida. É só chegar lá no Desenrola _ no Instagram. Nosso trampo pode chegar a ainda mais pessoas com a sua curtida, o seu compartilhamento, e assim você também fortalece o nosso jornalismo diverso e periférico. Nosso portal de notícias é desenrolenãomenrola.com.br e aí dá para conferir todos os conteúdos do Desenrola também por lá. Se você está ouvindo esse episódio no YouTube, se inscreve no canal. Se está ouvindo no Spotify, segue a gente, interage nas perguntas, dá 5 estrelinhas, essas coisas todas, fechou? Tem episódio novo do Cena Rápida disponível quinzenalmente no Spotify, YouTube e Google Podcasts. Por aqui a gente segue com ideias desenroladas para inspirar seu corre. Um beijo e até o próximo episódio. Cena Rápida. Cena Rápida. Roteiro, apresentação e entrevistas por mim, Evelyn Vilhena. Distribuição por Thaís Siqueira e Samara Santos. Identidade visual Flávia Lopes. Vinheta e edição por conta do Jonas Rosa.